E hoje o Bitcoin disparou, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise do Bitcoin, vamos comentar da notícia que pode ter feito ele subir e também de algo muito estranho na análise de sentimento. Vou mostrar para vocês. Vou falar também do macro, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então o Bitcoin está subindo forte hoje. E aí, Tainan, será que ele vai continuar esse movimento nos próximos dias? O que a análise gráfica está dizendo? Bem, pessoal, então vamos aí atualizar a situação, começando aqui pelo gráfico, tá? Bitcoin aqui, gráfico diário, o que a gente tinha nos últimos dias aí? O Bitcoin estava formando ali um ombro, cabeça, ombro invertido, né? E acabou indo buscar os 32 mil dólares, foi muito mais até do que o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, tá? De qualquer forma, já bateu o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, mas o mais importante que a gente tem de atualização na análise gráfica aqui é que o Bitcoin bateu o patamar mais alto até agora do ano de 2023, tá? Ele rompeu todas as últimas resistências, né? Não posso dizer que rompeu, mas pelo menos ultrapassou todas as últimas resistências. Inclusive, galera, na verdade ele tá batendo o maior patamar desde o dia 10 de maio de 2022, tá? Então o Bitcoin ele superou aquela região dos 30 mil dólares e a dúvida é, será que essa superação veio para ficar? Uma coisa é fato, pessoal, a região dos 30 mil dólares era um suporte e resistência muito importante, tá? O Bitcoin não tinha conseguido passar dele durante esse ano de 2023 e parece que agora conseguiu, tá? Tô até fazendo esse vídeo um pouco mais tarde hoje, pessoal, porque eu queria ver o candle fechar, o candle do gráfico diário, tá? E ele fecha às 21 horas, então eu tô gravando esse vídeo começando aqui por volta das 21 horas. E galera, a situação aqui é o seguinte, tá? É uma situação complicada porque o gráfico do Bitcoin, ele por enquanto, o Bitcoin tá ficando com uma sombra muito grande, tá? E sombra geralmente não é algo bom. E o que eu vejo por trás desse movimento é uma notícia que eu já vou comentar com vocês, que eu tenho um receio de o mercado ele acabar voltando, dependendo da notícia que a gente tiver aí nos próximos dias, tá? Mas enfim, galera, esse movimento aqui para mim é um movimento comum, tá? Que o Bitcoin costuma fazer. Existe até um setup baseado nesse tipo de movimento, que é o setup de falso rompimento, tá? Que você aproveita esses falsos rompimentos, porque galera, o Bitcoin fez isso muitas vezes esse ano, tá? Ele rompia um topo, né, e voltava, rompia um topo, ultrapassava um topo e aí depois ele ia e voltava, tá? O Bitcoin fez isso tantas vezes esse ano, e já fez isso tantas outras vezes antes também, tá? Que chega a ser uma coisa normal. Você via que o Bitcoin ia lá, ultrapassava o topo anterior, voltava. Ia lá, ultrapassava o topo anterior, voltava. Tá? Ele fez isso muitas vezes esse ano. E ele continua fazendo pelo visto, né? E na maioria das vezes ali a partir de junho, pelo menos, foram com notícias ligadas a ETF, tá? Isso sempre estava animando o mercado e fazendo essas subidas rápidas aí. E agora fechamos o candle do diário aqui, galera. E assim, eu tenho uma certa dúvida em relação a esse candle pelo seguinte, tá? Ele fechou bem acima da resistência, né? O que mostra aí que é algo bom, tá? Geralmente quando o candle fecha longe da resistência, assim, demonstra força aí no possível rompimento, mas por um outro lado ele ficou com uma sombra muito grande aqui acima, né? A gente não gosta de ver em candles de rompimento sombras muito grandes, tá? Principalmente nesses candles assim que dão sequência à tendência. E galera, assim, eu particularmente acho que os gráficos aqui, eles não estão muito claros, tá? Esse ano de 2023, inclusive, está sendo um ano aí bem complicado de operar gráfico, o mercado está fazendo muitas armadilhas o tempo todo para vendidos, para comprados, tá? O que é fato aqui, pessoal, é que o mercado está subindo, pelo menos na minha visão hoje, por causa de duas notícias, tá? Uma que é a mais importante, que é a que saiu agora de noite, no final da tarde, na verdade, né? Por volta das 5 horas da tarde, saiu uma notícia de que o tribunal dos Estados Unidos que estava ali por parte, que estava analisando o caso da Grayscale, ele mandou de volta a questão para a SEC, tá? A questão que estava no tribunal foi encerrada e agora a SEC vai ter que avaliar novamente aquele ETF da Grayscale, né? Que eles iriam transformar o GBTC em ETF, tá? De Bitcoin. E, meus amigos, o mercado ficou feliz. Por quê? Porque o mercado tá vendo que essa batalha da Grayscale até agora a SEC tá perdendo, tá? Tá perdendo para Grayscale e o mercado fica assim, pô, se aprovar um ETF de Bitcoin da Grayscale, que seria um ETF de 17 bilhões de dólares,
Por que que não vai aprovar o da BlackRock, que é muito maior, o da Fidelity, o de outras companhias, tá? Então o mercado, quando viu isso, meus amigos, a sensação, a emoção que o mercado tem quando sai uma notícia dessa é de que, meus amigos, se pode aprovar o da Grayscale, por que que não vai aprovar o da BlackRock? Por que que não vai aprovar outros que são muito mais sofisticados do que a proposta da Grayscale? Não que esse ETF tenha sido aprovado, tá? O tribunal só mandou de volta a questão para a SEC analisar e verificar se vai ou não aprovar esse ETF da Grayscale, tá? Mas o fato é, galera, só de isso ter acontecido no momento em que o mercado está na expectativa aí para a aprovação de algum ETF, já foi o suficiente para fazer o Bitcoin romper aquela barreira, tá? E bater nos 35 mil dólares hoje. E a gente tem que lembrar, pessoal, que a expectativa do mercado, né, pelo menos o prazo que a SEC tinha dado de 45 dias para avaliação das propostas de ETF ali da BlackRock, entre outras, era para a semana passada, tá? Semana passada chegou, passou e até agora a gente não teve nenhuma resposta clara da SEC em relação a isso. A gente está tendo somente especulação, tá? Hoje, uma pessoa que trabalha na SEC lá nos Estados Unidos, ela apareceu na CNBC dando entrevista e falou que ela não entende a lógica de o ETF não ter sido aprovado, tá? Nisso aí o mercado já começou subindo um pouco de manhã, e aí agora acontece mais isso, tá? Então isso aí, galera, é o tipo da coisa que deixa o mercado muito na expectativa. A gente tem que lembrar que o mercado ele fica o tempo todo tentando precificar precificar um possível valor de um ativo de acordo com um evento que futuro, tá? O mercado fica tentando adivinhar e muitas vezes quando o evento chega, o mercado ele não continua subindo. Esse, inclusive, é o meu maior receio, tá? Por isso, galera, que eu não estou conseguindo montar posições compradas nos últimos dias. Com o Bitcoin perto de uma resistência, como é o caso dessa resistência dos 30 mil dólares, eu sempre ficava meio assim, mas eu vou abrir uma posição comprada agora com ele aqui perto dos 30 mil dólares? Eu não sei, não me parece muito seguro, tá? Então essa é a sensação que eu tive e por isso eu não montei a posição e eles estão jogando o mercado para cima, inclusive tem uma coisa muito importante aqui da análise de sentimento que eu vou mostrar para vocês, mas tem um outro detalhe, galera. Vocês lembram que eu falei ontem daquela cunha que projeta o Bitcoin lá nos 12 mil dólares? Eu sei que tem muita gente me zoando por causa disso, falando, impossível, o Bitcoin nunca mais vai voltar nos 12 mil dólares, né? O pessoal vive falando essas coisas, mas quando você faz aqui o desenho daquela cunha ascendente, né, que normalmente é um padrão baixista que projetaria o Bitcoin nos 12 mil dólares, o Bitcoin ele ainda não invalidou ela. Inclusive, galera, esse movimento que ele está fazendo aqui de voltar nessa cunha ascendente, né, e possivelmente está aí retestando ela, é conhecido no mercado como pullback, tá? O mercado ele vai, retesta um ponto para depois ir. Isso é muito comum. Se vocês estudarem um pouco de análise gráfica, vocês vão ver muito isso, tá? O mercado ele rompe um padrão, ele volta, retesta o padrão, então ainda não dá para invalidar essa cunha e os 12 mil dólares não são impossíveis, tá? Da mesma forma que foi possível ontem, o Bitcoin que estava ali na região dos 29 mil dólares bater 35 mil hoje, algo que talvez muitas pessoas não esperassem que fosse bater exatamente 35, talvez a maioria das pessoas pudesse achar, vai bater 30, 31, 32, ou talvez amanhã vai ficar parado. Ele também pode ir nos 12 mil dólares, assim como também pode ir nos 100 mil dólares, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Os indicadores que a gente usa, a análise gráfica, é tudo baseado no passado, galera. Até aqueles indicadores macroeconômicos que eu costumo mostrar para vocês, eles são baseados no passado, tá? Então, não adianta, a gente tenta analisar dados do passado para ver o que vai acontecer no futuro, com alguma probabilidade de acertar ou não. Alguns métodos são mais assertivos, outros menos, tá? Então, isso é importante. E a gente tem que salientar também que hoje não foi um dia de festa só no mundo das criptomoedas, tá? Hoje a festa, ela aconteceu também para as bolsas americanas, galera. Hoje, se a gente for lá no índice SP500, ele deu umas subidas aí durante o dia, tá? Mas o índice SP500, ele é só um reflexo de algo muito maior, que nessa subida aqui que ele deu a partir das 7 horas da manhã, lá no índice futuro, tá? O SP500 chegou a bater ali nos 4.257 pontos, tá? Isso aqui é só um reflexo de algo muito maior, que é a queda nos rendimentos dos treasuries, galera.
Hoje foi um dia que a gente vê aqui, por exemplo, o de 10 anos, a gente teve uma queda no rendimento dele, tá? Depois de ter uma queda na segunda-feira, uma queda de 1,34%, né? Que é um movimento relevante. No de 30 anos, a mesma coisa, tá? Isso tudo aconteceu, não foi por causa de uma fala do Jerome Powell ou de alguém importante, mas sim por causa de uma fala de alguma pessoa também muito relevante, que no caso é esse homem conhecido como Bill Ackman. O nome dele é esse. E galera, ele soltou no Twitter dele hoje que ele fechou a sua aposta contra os Treasuries americanos, diante de um risco demais no mundo para permanecer vendido, tá? Ele basicamente parou de apostar aí vamos dizer assim, em juros, né? Geralmente, quando a pessoa está apostando em juros nos Estados Unidos, quer dizer que ela está pessimista com o mundo, que a economia, que vai ter inflação, que o Fed vai ter que manter os juros altos. Ele fazendo isso daqui, galera, ele conseguiu mudar a perspectiva do mercado, ele conseguiu provocar uma queda nos juros hoje, mas isso não foi à toa, tá? Porque ele acertou aquele movimento que teve nos últimos tempos aí de subida dos juros, tá? Ele acertou esse movimento e ele pegou bem no início ali os saltos dos yields americanos, né? Isso aí deixou o mercado, pô, esse cara que acertou o movimento ali de início de subida dos juros e tal, ele agora tá falando que chegou a hora de parar de apostar que o Fed vai manter os juros altos. Isso porque na visão dele, a economia dos Estados Unidos tende a desacelerar muito rápido agora e o Fed vai ter que cortar juros em breve para estimular a economia, né? Então essa é a visão dele, isso aí deixou o mercado americano animado no dia de hoje, mas meus amigos, do ponto de vista macro, temos muita coisa nessa semana e amanhã às 10h45 da manhã teremos a divulgação do PMI do setor de serviços relativos ao mês de outubro, tá? Dado importante é o que a gente tem de dado macroeconômico para amanhã, lembrando que alguma notícia em relação à aprovação ou não do ETF de Bitcoin pode sair a qualquer momento nos próximos dias, tá? Eles deixaram um prazo de 45 dias que terminava na semana passada e ainda não aprovaram. Então, a gente tá sobre essa expectativa no mercado de criptomoedas. E galera, a gente tem que lembrar aqui que essa semana a gente vai ter de novo, amanhã na quarta-feira, no caso depois de amanhã na quarta-feira, discurso do dirigente do Banco Central dos Estados Unidos e na sexta-feira o índice de inflação que o Fed mais olha, tá? Então vamos ver se isso que esse homem falou hoje, de parar de apostar aí no aumento dos juros, parar de apostar que o Fed vai manter os juros mais altos, vai se concretizar aí, se pelo menos os dados vão dar alguma pista, tá? E onde eu acho que a situação é mais curiosa do que em qualquer outro tipo de análise é na análise de sentimento, galera. Veja o que aconteceu hoje aqui, tá? A gente teve uma disparada do Bitcoin, que vocês já sabem, às 19 horas, mas o mais interessante é que nessa disparada, o long short ratio, que estava ali em um nível muito baixo, tá? Tinham quase 2 pessoas apostando na queda para cada pessoa apostando que apostava na alta. O indicador, ele simplesmente deu uma subida forte ali para 0,88, tá? Mostrando, meus amigos, que uma boa parte daquelas pessoas que estavam apostando na queda, ou praticamente todo mundo aqui na minha visão, foi liquidada, tá? A gente viu aqui uma queda forte do Open Interest. Essa queda do Open Interest significa basicamente pessoas fechando posições ou tendo suas posições fechadas pelas corretoras, tá? Que é o mais provável no movimento rápido como esse. E a taxa de funding também disparou, meus amigos. Ela foi para 0,01, tá? Que é a taxa de equilíbrio normalmente quando a pressão compradora fica maior, tá? Então, a gente vê o seguinte: long short ratio ainda está ali abaixo de 1, tá mostrando mais pessoas ainda apostando na queda do que na alta. Porém, a taxa de funding já subiu bastante e se estabilizou em níveis altos e aparentemente uma boa parte daquelas pessoas que estavam apostando na queda foram liquidadas, tá? Na minha visão, galera, minha visão pessoal, tá? E também com base na minha experiência de mercado. Na hora que sair essa notícia do ETF, se ela for divulgada, pode ser que o mercado caia, tá? Principalmente se ele for adiado ou negado. Eu acho pouco provável ser negado, mas adiado, aquelas propostas de ETFs podem ser porque eles já fizeram isso
algumas vezes esse ano, tá? Eles costumam adiar a proposta, quando eles adiam o mercado ele cai. Se eles não adiam e ficam segurando isso, o mercado ele tende a subir, porque as pessoas compram na expectativa e sai uma notícia que dá mais certeza, ou não certeza, mas aumenta as expectativas de uma aprovação do ETF, como aconteceu hoje, o mercado sobe mais, tá? Infelizmente a gente fica nessa oscilação maluca enquanto não sair alguma notícia aí definitiva de adiamento ou mais análise aí dessas propostas de ETF, tá? E aqui vem algo mais estranho ainda, né, galera? Vejam que a gente tinha bastante liquidez começando a acumular acima aqui no Bitcoin nos últimos 7 dias. E a maior parte dessa liquidez estava até a região ali dos 35 mil dólares, que é até onde o Bitcoin foi, tá? Vejam que lindo isso, né, galera? Ele buscou exatamente a liquidez e agora a gente não tem quase nenhuma liquidez acima, tá? A que a gente tem abaixo, ela está ali abaixo dos 30 mil dólares. Então o Bitcoin ele está num vácuo aqui, né? Tem alguma liquidez ali na região dos 33.800 e tal, mas a gente está num vácuo aqui, tá? Praticamente toda aquela liquidez que estava acima foi pega. Isso aqui significa basicamente o seguinte, pessoal: a galera que estava abrindo posições shorts aí nos últimos 7 dias se deu mal, tá? Provavelmente teve aí o stop acionado ou, na pior das hipóteses, a liquidação, e as baleias varreram isso. Então vejam que essas notícias, essas informações, elas saem e eles ficam segurando o ETF, e o mercado vai subindo e pegando a liquidação das pessoas, tá? É assim o mercado de criptomoedas, galera. O mercado de criptomoedas é praticamente um cassino e a casa sempre ganha, né? As corretoras costumam apostar contra os clientes, tá? Então, infelizmente, tem tudo isso aqui no mercado de criptomoedas, e esse é um dos problemas de operar notícias do mercado de criptomoedas, galera. Geralmente a gente tem complicações, tá? Geralmente a gente tem essas coisas, essas manipulações. A gente tem que ver aqui também o de um mês, eu troquei aqui para a gente poder ter uma visão mais completa. E aqui no mapa de calor da High Block de um mês, a gente vê aquela mesma coisa que a gente viu ali nos 7 dias, né, galera? A liquidez que estava acima foi praticamente toda consumida, tá? O Bitcoin simplesmente consumiu todas aquelas pessoas que estavam apostando na queda nos últimos dias, elas foram liquidadas. Mas o mais curioso aqui, galera, é que ficou aparentemente muita liquidez se acumulando abaixo, principalmente na região dos 26.500, 25.800 dólares, e o Bitcoin não caiu para pegar, tá? Porque pode ser que com essas subidas aí dos últimos dias, aquelas pessoas que estavam ali com a liquidação ali embaixo foram fechando posições, e elas fecharam no lucro, e essa plataforma não consegue estimar isso, se essas pessoas fecharam ou não suas posições, tá? O fato é, galera, com essa subida, do ponto de vista de liquidez, eu não consigo ver motivo para o mercado continuar subindo e pegando mais liquidez acima, porque praticamente já pegou o que tinha, tá? Isso aqui foi liquidação, e vejam, foi num ponto de muita coincidência. Temos que ver aqui também o de 3 meses, né? Depois de um evento desse, como o de hoje, a gente precisa ver aqui o Liquidation Rate Map de 3 meses para ter uma ideia de como as coisas estão andando. E aqui no de 3 meses a gente vê praticamente a mesma coisa, galera. Olhem isso, tá? Simplesmente acima dos 35 mil dólares aqui a gente já não vê mais estimativa de liquidação, né? Tem uma ou outra, mas muito pouco, galera. O mercado simplesmente consumiu tudo, tá? Isso aqui que me faz, é uma das coisas que me faz levantar aquela questão: será que o Bitcoin vai continuar subindo nos próximos dias acima dos 35 mil, sendo que já não é mais lucrativo para as baleias continuar empurrando ele para cima? Tá? Essa é a minha dúvida. E aí vem aquela história, pessoal: se sai uma notícia de que o ETF foi reprovado depois dessa subida louca do Bitcoin de hoje, pode ser que ele corrija, tá? Por causa do famoso compre no boato, venda no fato. E por isso eu não me sinto confortável de comprar Bitcoin nesse momento. E no mais, galera, vou mantendo vocês atualizados. Amanhã eu trago outro vídeo. Desejo uma excelente terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.